Terça-feira pela manhã eu acordei, comecei um propósito de jejum em favor da saúde do pastor Ronald, que estava em São Paulo, e alguns exames, algumas coisas estavam suspeitas de câncer. Nós estávamos em propósito de jejum em favor da saúde dele. E eu comecei pela manhã e fui limpar a casa, lavar a moto, fazer as coisas e meditando, orando e louvando. A minha mãe disse que nesse dia eu estava louvando muito, muito, muito. Estava louvando tanto que até meu padrasto falou: rapaz, hoje a Rafaela tá cantora, tá cantando muito. E esse dia eu tava mesmo propósito forte. E também eu estava com a mente muito preocupada em relação à minha defesa de mestrado, que eu deveria defender em dezembro. E um dia antes, na segunda-feira, a Fran tinha defendido e aí tinha sido aprovada e tava todo mundo, né, nervoso, eufórico com tudo. E tava todo mundo com a mente muito cheia. Então, a minha mente estava muito cheia naquele dia, naquela terça-feira. Eu tinha o andamento da campanha, eu tava em jejum, aí eu tava pensando no mestrado e mais. Esse aqui é o meu amigo Daniel, ele é venezuelano e ele é da turma de mestrado. Eu tava indo todas as tardes lá pro Pronat para escrever, né? E eu falei: Daniel, é o seguinte, eu vou hoje à tarde encontrar contigo e eu vou te ajudar na tradução do teu trabalho. Se tiver alguma coisa de português errada, eu vou te ajudar, viu? Hoje, conta comigo que à tarde eu vou estar aí. E o pobre velho me esperou a tarde toda. E ele, meu Deus, a Rafaela nunca falta aí. Por que ela não veio? E nesse dia eu recebi muitos pedidos de ajuda. O primeiro pedido de ajuda foi a minha mãe, que ela falou: Rafaela, eu comprei uma roupa, vem aqui ver qual que fica melhor. E aí eu fui olhar, ela disse que eu deitei na cama lá dela, sentei. Aí eu, não gostei, mãe, tá bonito. E ela me achou estranho, me achou diferente. Mas aí eu ajudei ela a escolher a roupa lá e tá bom, mãe, então eu já vou. Aí vim pra casa. Outro pedido de ajuda foi meu irmão Brian, que me mandou uma mensagem. Falou: Rafa, eu tô precisando de dinheiro, tu tem como me ajudar? Falei: cara, eu tenho R$ 38, vou transferir aqui pra ti agora. Mandei um pix pra ele antes de sair pra rua. E também recebi o pedido de ajuda do meu amigo Rafael, que pediu pra eu imprimir uns boletos, que eu tenho uma impressora. E aí eu fui entregar os boletos pra ele e ele também me achou calada, diferente. Outro pedido de ajuda que eu recebi foi da filha do meu pastor. Eu ia comprar um sofá, um imóvel lá para casa. Aí eu queria pesquisar assim nas lojas, né? Que tinha na Taíde T. Só que aí eu ia pedir para te dirigir. Ela falou: Rafa, tem como tu vir aqui ajudar a gente a dar uma pesquisada, comprar uns móveis? E aí nesse dia eu tava, ajude o próximo. E aí eu fiquei assim: tá bom, amém, eu vou aí. Só que eu vou mais cedo porque eu tenho um compromisso. Porque o Daniel tá me esperando lá na universidade. E ajudar o meu amigo Daniel a traduzir lá os textos, melhorar o português dos textos dele. Então eu fui com a cabeça a mil, cabeça cheia, preocupada. E aí peguei minha moto, coloquei no bagageiro meu celular, minha carteira e segui minha rota, né? Que eu pegava a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Quando chegava no posto Macuxi, aí eu dobrava sentido Praça dos Bambus, que é em direção à igreja, pois o pastor morava ao lado da igreja. Então eu segui minha rota. Só que quando eu cheguei nesse sinal que fica do lado do cinema, eu vi as árvores, eu vi a praça. Passou um pensamento na minha cabeça, falando assim: por que eu não vou admirar as árvores? Por que não dobro aqui pra ver a natureza, ver as árvores? E aí eu, rapaz, quer saber? É verdade. Final de ano, eu tô terminando o mestrado. Pra que esse desespero? Eu vou olhar aqui as plantas, ver a praça. E aí fui devagarzinho, nesse trecho, né? Fui devagar, olhando e tal. E aí eu fui meditando, fui andando e pensando: rapaz, eu podia dobrar aqui na Rua do Bob's, mas eu vou direto, porque eu vou fazer aquela bola lá embaixo do centro. E aí da bola eu pego a Villeroy. Mas quando chegou na bola, me veio aquela coisa: não, Villeroy é muito movimentado. Vai aqui na Rua do Lobo da Almada,
é mais tranquila. Aí eu vou dobrar aqui, ó, essa rua aqui. E aí eu fui na Benjamin Constant e pensei, vou bater lá no Estádio Canarinho e vou atravessar a Villeroy e já vou pegar a rua da igreja, né? Que é ali naquele trecho. E aí eu peguei a Benjamin Constant, tranquila, não tinha muitos carros, porque a pandemia ainda tava dando uma baixada, né? No chãozinho tem escrito pare, e eu não parei. E eu bati num carro. Hoje tem um sinal lá. Eu bati num carro de um procurador, foi de um desembargador. E hoje esse lugar agora tem um sinal. Então, olha só, eu ajudei a cidade. E aí, aconteceu. As pessoas ficaram meditando, né? O que a Rafaela estava fazendo aí? Se ela ia para a igreja, por que ela estava nessa rua? O que aconteceu? Não tem muita explicação. Eu não estava lá fazendo coisas erradas, ilegais, ou sei lá o que as pessoas pensaram que eu estava fazendo. Eu segui comandos da minha mente. Então, se o meu propósito era estar lá naquele momento, e se o propósito do Senhor é eu passar por esse processo que eu estou passando agora, a vontade dele está sendo feita. E eu estou voltei pro livro de Jó agora, ele está mandando eu voltar, e eu voltei para ver que Jó, ele passou por uma primeira prova, que foi quando ele perdeu os filhos e a riqueza dele. E a segunda prova dele foi quando ele perdeu a saúde. E quando ele perdeu a saúde, foi algo avassalador para Jó. Aqui no capítulo 3 de Jó, depois de 7 dias em silêncio, né, em lamentação, junto com seus amigos, ele amaldiçoa o dia do nascimento dele. Ele se pergunta por que eu não morri ao nascer. E ele pergunta por que o miserável continua vivendo. E os versículos que tocaram muito em mim foi aqui o 25 e o 26, que diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Essa palavra, ela tá muito no meu coração esses dias. E eu sou grata. Era para ser paralítica e eu ando. Meu Deus, era para eu ser vegetativa. E eu falo, eu naquela batida, eu tive um traumatismo crânioencefálico. Eu perdi a minha memória. E tem sido uma evolução diária. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu entendo que Jó teve esse momento de processo de dor, mas lá na frente ele teve a vitória. E eu estou tendo a vitória constantemente. Sobre a cirurgia do olho, faltam R$2.300. E quando eu conseguir esse valor que resta, eu vou fazer a minha cirurgia. Eu já esperei completar 1 ano de recuperação do nervo ocular, do nervo cerebral. Então, eu segui todas as orientações médicas. E hoje está completando 1 ano de recuperação. E daqui para frente, eu creio que é um novo ciclo, é um novo tempo. Eu já tenho a vitória. Jesus, ele já venceu lá na frente por mim. Eu só preciso esperar o tempo certo de agarrar a vitória. E a última resposta de Jó ao Senhor está aqui no capítulo 42, que diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor, ele tem plano para a minha vida, para a tua vida, e o plano dele já está todo escrito. Quando você tiver 50 anos, já está tudo escrito o plano. E nenhum plano dele na tua vida vai ser frustrado. Se entregue ao Senhor, acredite nele, não perca a sua fé, porque o Senhor, ele tem coisas melhores e maiores e extraordinárias a cada dia para as nossas vidas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.